Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. O que mais me impressionou, e acho que é pelo facto de ser asmática e ter dificuldades em respirar, foi a descrição do quase afogamento que o mais velho vivia. Quando esta criança me faz esta descrição da cabeça no balde, da aflição, eu parece que estava ali também quase a entrar em sufoco, não é? A ficar asfixiada, porque foi como se eu sentisse, literalmente, essa sensação, que é uma sensação que eu infelizmente conheço muito bem. Ruth Agulhas, psicóloga clínica e forense, e trabalho há 25 anos. Então este foi um caso que eu avaliei talvez há uns 10 anos, mais ou menos, no âmbito de uma perícia médico-legal que foi pedida pelo tribunal, e foi pedida uma perícia a 3 crianças, portanto uma fratria de 3 irmãos. O mais pequenito teria 6 anos, depois tínhamos ali um com mais ou menos 8, e depois eles tinham um irmão mais velho com 13 anos. Tinham sido crianças que tinham sido retiradas da sua família, portanto do seu agregado familiar, viviam com a mãe e com o padrasto, e estas crianças foram temporariamente acolhidas em casa de alguns familiares e estavam todos separados. Portanto, tínhamos um menino numa avó, tínhamos outro numa bisavó e tínhamos outro numa tia mais afastada. Portanto, estas 3 crianças eram vítimas de negligência e de maus tratos físicos. A negligência era um pouco transversal a todas as áreas, ou seja, eram crianças que normalmente não tomavam banho, andavam descalços, com piolhos, viviam numa casa sem as mínimas condições de higiene, sem água canalizada, sem aquecimento. A escola relatava como crianças que vinham sempre com muita fome, especialmente à segunda-feira, portanto depois do fim de semana. Estamos a falar aqui de uma negligência severa a vários níveis e também de uma negligência do ponto de vista emocional. Depois temos o outro lado da situação que tinha a ver com os maus tratos físicos, que eram acima de tudo perpetrados pelo padrasto. E portanto acabava por ser este mais velho, que era aqui o miúdo, nas palavras dele, mais massacrado. Este padrasto, para além de bater com o ramo da árvore, para além de insultar, de chamar todos os nomes possíveis e imaginários, tinha 2 tipos de castigo. Um deles era pegar na cabeça deste miúdo e metê-la num balde grande. Ele dizia-me que devia ser um bidon, tipo aqueles bidons que há às vezes de 25, 50 litros ou até mais de água. Metia-lhe a cabeça lá, segurava, portanto havia aqui uma situação de quase afogamento, e é este miúdo a relatar, não é, aquele medo, não é, naturalmente, aquela aflição de quem está a ser quase afogado. Depois tirava-lhe a cabeça, o miúdo recuperava, mergulhava-lhe a cabeça, e portanto este era um dos castigos que o miúdo vivia com alguma frequência. E depois há um outro castigo que parece que estou a visualizar o miúdo a mostrar-me, a levantar a camisola e a mostrar aqui esta zona aqui das costas, aqui do lado dos rins, esta zona mais negra, porque o que ele dizia era que quando se portava mesmo mal, aos olhos do padrasto, uma das consequências era metê-lo no curral. O que ele dizia era: o touro vinha-me amarrar e eu estava encurralado, literalmente, não tinha para onde sair. E portanto, o que ele me dizia é: eu olhava e via o meu padrasto a rir às gargalhadas do outro lado da cerca, enquanto eu andava ali a correr e a fugir do touro. Também neste caso em concreto eu tenho que fazer uma avaliação, tenho que fazer um relatório para o tribunal, tenho que ir ao detalhe, ao pormenor, para poder também ajudar o tribunal a tomar a melhor decisão para aquelas crianças. Mas depois há aqui o outro lado, não é? O outro reverso da medalha, que é também o embate emocional que isto muitas vezes nos traz. Como eu costumo muitas vezes dizer aos meus alunos ou às pessoas que têm menos experiência: preparem-se, vai doer, vai dar muita vontade de chorar em muitas alturas, choram depois. Se a criança chora e nós choramos com ela, acaba por ser difícil aquela criança sentir que estamos ali com segurança e com a firmeza, não é, que ela precisa. Nós não podemos ser o adulto que passa a mensagem de que não estamos a aguentar. Porque se a criança percebe ou sente, ou enfim, imagina que o adulto também não vai aguentar, cala-se. Também quer proteger o adulto. Às vezes chegamos a casa, estou a fazer o jantar, liga a televisão, uma notícia qualquer, enfim, daquelas que aparecem infelizmente todos os dias, de casos que eu não conheço de lado nenhum, e desato a chorar. Eu acho que este caso me marcou, por um lado, para a gravidade dos comportamentos que estão aqui em causa,
E depois por ver 3 crianças tão frágeis, o mais velho tão preocupado com os mais novos, a querer cuidar deles, os mais novos a sentir falta do mais velho, não da mãe, e não haver uma capacidade de resposta no meio em que eles pudessem ficar juntos. Estes miúdos estavam separados e quando estão separados nas casas de 3 pessoas diferentes, estão em aldeias diferentes. E, portanto, colocou-se aqui um dilema, porque, por um lado, temos esta situação no meio familiar, estão na família, avó, bisavó e tia. Por outro, estamos a separar estes irmãos. Por outro lado, qual é a alternativa? É uma instituição. E onde é que nós temos uma instituição que permita ter um menino de 6, um menino de 8 e um menino de 13? E será que estarem todos juntos numa instituição é preferível do que estarem separados no meio familiar? E isto traz-nos muitos dilemas éticos até. E o meu parecer foi de que eles deveriam ficar onde estavam, portanto, com os respectivos familiares, mas sublinhando a importância extrema de tudo ser feito e envolver as entidades da zona, tudo ser feito para que estes miúdos não perdessem o contacto uns com os outros, porque havia de facto aqui uma relação de vinculação muito forte, um laço afetivo muito forte, de miúdos que cresceram muito entregues a eles mesmos. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.